traidor indicado. João 13, do 21 ao 30. Introdução. No último estudo, vimos a passagem onde Jesus faz uma ação de extrema humildade, o de lavar os pés aos discípulos. Aprendemos que o ritual do lava-pés possui um significado muito maior do que apenas ajudar as pessoas. Requer que consideremos nosso irmão em Cristo como superior. Após essa passagem, ocorre de Jesus ficar angustiado e acaba revelando que Judas o trairia. Porém, Judas não o fez sozinho, visto que Satanás entrou em Judas. Este acontecimento é o tema do nosso estudo. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este: Pergunte de quem ele está falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. Ele é o traidor. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas pegou o pão, entrou nele Satanás. O que tens a fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Como Judas tinha bolsa de dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar o que fosse necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. O versículo base do tema, João 13, 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. O objetivo do nosso estudo é responder a uma questão: por que Satanás entrou em Judas? Ou seja, por que isso pode acontecer? Ou qual é a legalidade que Satanás tem para poder entrar nas pessoas? Então, para conseguirmos responder à questão, primeiramente vamos estudar sobre quem ele é. Do hebraico Satã refere-se a um nome próprio. Os dicionários também trazem Satanás como adversário, alguém que se opõe ou adversário sobre-humano. Diabo é um outro nome dado pela Bíblia. Acontece que esse termo do grego diabolos só aparece no Novo Testamento. Também quer dizer dado à calúnia, difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. Uma curiosidade é que o diabo também tem o seu livro. O nome é Codex Gigas. Ele está num museu, conforme as fotos que nós estamos vendo aí. Na Bíblia, Satanás também é chamado, entre outros nomes, de serpente, em Gênesis 3:4, príncipe deste mundo, João 14:30, maioral dos demônios, Mateus 12:24, Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, tentador, 1 Tessalonicenses 3:5, e estrela da manhã, aquele que brilha dando origem ao nome de Lúcifer. Esse nome Lúcifer ele só aparece na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel de 2007.
Mas como era a vida do anjo de luz, né, Lúcifer, até ser nomeado Satanás? A Bíblia diz, baseada em algumas passagens, que Lúcifer quis ser Deus, ou melhor, quis se colocar no lugar de Deus, né, soberba. Assim, ele faz uma rebelião no céu. Ele engana um terço dos anjos que viam a face de Deus, convencendo-os a guerrearem contra Deus. Assim, ele foi expulso do céu com seus anjos para a terra. O texto de Isaías 14 tem referência imediata ao império da Babilônia, porém, todos percebem nele a aplicação a Satanás. Vamos ao texto. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. 700 anos depois, Jesus confirma a passagem de Isaías no livro de Lucas 10, do 17 ao 20, na passagem conhecida como o regresso dos 70. Diz assim a passagem: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E o apóstolo João, ao ter a revelação do Apocalipse no capítulo 12, também relata a guerra que aconteceu no céu. Apocalipse 12, 3 ao 4 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, 7 ao 9 também diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. A Bíblia diz que Satanás possui um reino organizado. Existem muitas castas de demônios, ou seja, camadas hierárquicas. Satanás é o maior deles, sendo o mais poderoso e inteligente. Abaixo de Satanás vêm outros demônios menores do que Satanás. Jesus confirmou que o reino de Satanás é organizado na passagem da cura de um endemoniado no Evangelho de Mateus. Mateus 26, do 22 a 26 diz: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aprendemos sobre as castas na passagem em que os discípulos não puderam expulsar de um jovem. Mateus 17, 19 a 21. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Satanás é um ser espiritual, superior aos humanos, muito inteligente, possui um reino com servos que lhe obedecem. Por isso João o escreveu.
1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Um dos casos de grande demonstração de poder de Satanás é o caso de Jó. Na conversa entre Deus e Satanás, o texto diz, Jó 1:11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A partir desse ponto, Satanás aflige a Jó com poder de, primeiro, poder de manipulação dos povos. Satanás usa os sabeus para afligir a Jó. O texto diz, do 13 ao 15. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Satanás também tem poder de fazer cair fogo do céu. Satanás manipula a atmosfera para afligir a Jó. O texto diz, 1:16. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Satanás também tem o poder de manipular o clima. Satanás manipula o vento para afligir a Jó. O texto diz, do 18 ao 19. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Satanás tem também o poder de fazer adoecer. Satanás manipula a biosfera para afligir a Jó. O texto diz, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás tem poder de curar e autoridade para dar esse poder a outros. Está em Apocalipse 13, do 2 ao 4. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Por fim, Satanás tem autoridade para dar o poder de cura a outros. Isso está em Apocalipse 16, do 13 ao 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de miraculosos sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora que sabemos que Satanás também cura, então a pergunta é, quem curou? Quem curou nessa imagem? E essa aqui, quando as pessoas pedem, quem cura? Satanás tem poder de curar e dar esse poder a outros. Quem curou? Essa é a pergunta. Voltando ao nosso texto, lemos que foi esse ser que entrou em Judas. Mas como é entrar? Para onde Satanás foi ou ficou? Como isso acontece? Para responder a essas questões, vamos ver um vídeo do cientista ateu Miguel Nicoleles. Ele é o maior nome da neurociência no Brasil e um dos maiores do mundo. Uma das curiosidades sobre ele foi que na Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014, ele foi o responsável por fazer um paraplégico dar o primeiro chute na bola através de um equipamento chamado exoesqueleto. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Aí está um pouco mais sobre o cientista Miguel Nicoleles, seu perfil no Wikipedia. Na sequência, vamos ver um vídeo dele num podcast explicando mais sobre neurociência. Esse vídeo é interessante porque ele vai dar detalhes sobre uma parte do nosso cérebro onde está a nossa alma. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma discussão que o pessoal tem hoje em dia é a seguinte: dado que essa tendência, do ponto de vista neurofisiológico, acontece antes do comportamento e a gente tem a capacidade de olhar ela de fora, o livre-arbítrio não existe. Esse é um debate famoso. Sim. Eu tenho minha opinião nesse debate, mas
Acho que interessante mesmo é saber a sua. Não, eu acredito piamente no livre-arbítrio. Arbítrio, perdão. Eu tô, O inglês já está a palavra inglesa está tomando conta. Né? Não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem duas coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, Claro. que é sub-threshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu e o movimento ocorre, né? Tem um intervalo, tem um delta aqui, um delay, vamos dizer assim, você pode mudar. Claro, mas aí é inibitório, né? Não, é inibitório, Exato. mas existem modificações, modulações que podem ocorrer nesse intervalo. Sim, sim, sim. Então, quando a gente criou a interface cérebro-máquina, essa era uma grande pergunta. Porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos 2 macaquinhos, 3 macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro e agora os 3 moviam um único robô. Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyper brain. É a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante, você vê quando um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros 2. Segundo vimos pelo neurocientista, a vontade surge primeiro numa região do cérebro e antes de serem lidos os pulsos magnéticos no cérebro, é possível desistir. Assim, o cientista acredita no livre-arbítrio. Veja que a vontade não veio do intestino ou do órgão do coração, ela veio do cérebro, ela veio da nossa cabeça, numa região chamada hipotálamo. O Salmo 24 diz que os seres humanos são portais eternos e esses portais estão na nossa cabeça. Isso conforme até o próprio cientista. Olha como a ciência ela confirma a Bíblia. O Salmo diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Acontece que o primeiro corpo é pó da terra e volta para a terra. Já os outros 2 são espirituais. A alma e o espírito têm a mesma substância, a mesma essência, mas têm funções diferentes. A alma é a sede dos sentimentos e o espírito comunica com Deus. Após a queda, a desobediência de Gênesis 3, o espírito do homem está morto e é neste local que Satanás, um ser espiritual, entrou. Após crer em obediência e sujeição a Cristo, a pessoa é vivificada no Espírito, que estava morto. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo no crente, 1 é a marca, o sinal de propriedade de Deus. 2 é o penhor ou garantia da herança em Cristo. 3. O Espírito Santo promove sabedoria e revelação. 4. O Espírito Santo adora a Deus. 5. Promove a união da fé cristã com a semelhança de Cristo. 6. Capacita o crente. E 7. Entristece-se com o pecado. Satanás e seus anjos não podem tocar e nem possuir um crente com o Espírito vivificado pelo Espírito Santo. Não há mais nenhuma ligação possível. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma dúvida pode surgir. Se depois de crer eu recebi o Espírito Santo, então por que continuo pecando? O corpo, ele está dividido, né, em corpo, alma e espírito. A alma, ela se divide por um lado para as pendências do corpo. Isso acontece porque no corpo corre o pecado, né, nos membros. Esse corpo precisa de regeneração. Paulo, escrevendo aos Romanos 7,23, diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro, né? Quem continuar lendo aqui vai ver que ele diz no final: quem me livrará do corpo dessa morte? Do outro lado, a alma fica sujeita agora a um espírito vivificado, que tem agora um papel regenerador, que quer vida, né, em santidade. Paulo, escrevendo a Tito 3,5, diz assim: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O crente é alguém que fica dividido entre o que a alma quer para o lado do corpo e que o espírito quer para o seu lado. Por isso, alguma coisa precisa entrar aqui no meio para fazer a diferença. Depois de crer, há uma guerra entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17 diz: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Somente a palavra de Deus pode se colocar na intersecção ou no meio entre a alma e o espírito. Como a alma é puxada para o lado do corpo, onde corre o pecado, e o espírito quer fazer as coisas de Deus, a palavra de Deus vai se colocar nesse meio. Hebreus 4,12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Voltando ao nosso texto, lemos que Satanás entrou em Judas. Um pouco antes de entrar em Judas, Satanás havia lançado pensamentos para que Judas traísse a Jesus. Mas como ele consegue lançar esses pensamentos? Para responder a isso, precisamos recordar que Satanás é muito inteligente e viu um acontecimento muito importante no Gênesis. Satanás viu Deus criando o homem do pó da terra. Satanás aprendeu tudo sobre como funciona um corpo. Satanás também viu outro acontecimento muito importante em Gênesis. Satanás viu Deus soprando nas narinas de Adão o fôlego de vida. Assim, aprendeu também que a vida do homem é a sua alma espiritual viva, vinda do Criador. Satanás agora sabe que o homem pensa, sonha, tem vontades, faz propósitos na sua mente espiritual e assim consegue lançar pensamentos, sonhos, vontades, propósitos por ela. Os 5 sentidos são o caminho que o corpo sente e registra na alma. Como exemplo, o ouvido escuta os sons e codifica no cérebro o sentido da mensagem, de modo que a alma registre. Um exemplo é quando vemos ou escutamos algo e depois dizemos: Nossa, hoje eu vi um acidente e fiquei pensativo. Esse é o caminho primeiro que vem uma mensagem à nossa alma pelos nossos sentidos, os 5 sentidos. Preste atenção na mensagem. A mensagem vem através dos 5 sentidos. E a mensagem espiritual, de um ser espiritual, vai vir pela nossa alma ou espírito espirituais. Mensagem pelo espiritual. Pegue como exemplo o Chico Xavier, que fazia psicografia, né? O que é a psicografia? É a descrição da análise e caracterização psicológica de um indivíduo espiritual, a ação ou efeito de receber e escrever mensagem recebida por um espírito desencarnado.
o estudo do perfil de comportamento e interesse dos consumidores. O mais importante aqui é o que está lá embaixo, a etimologia, a palavra psique, né? Da onde vem psicografia. O que quer dizer psique? A palavra psique, do grego, né, psique, é a mesma palavra para alma na Bíblia. Os pensamentos são criados através das mensagens ou inputs que recebemos vindas dos 5 sentidos, ou vindas do mundo espiritual. O exemplo de Pedro é muito interessante, visto que ele recebeu em um intervalo muito pequeno de tempo uma mensagem de Deus e outra de Satanás. Vamos ler primeiro a mensagem espiritual de Deus em Mateus 16, do 13 ao 17. Depois vamos ler Mateus 16, do 21 ao 23, onde 5 versículos depois vêm os pensamentos atirados por Satanás. Mateus 16, 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a mensagem espiritual vinda de Deus. Mateus 16, 21, 23 diz: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como já vimos, o cristão que possui o Espírito Santo não pode ser possuído por Satanás. Satanás não pode nem tocá-lo, mas pode plantar pensamentos. Por isso, Paulo escreveu assim aos Filipenses. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Voltando ao texto novamente, lemos que primeiro Satanás colocou no coração de Judas trair a Jesus. João 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Antes de Satanás entrar em Judas, onde após entrar ele toma posse da pessoa, então aconteceu um episódio entre Jesus e Judas. Esse relato é muito importante, pois é após esse acontecimento que Satanás entra em Judas, ou seja, foi-lhe dado legalidade para entrar em Judas. Jesus diz que um deles, dos discípulos, o trairá, e alguns dizem que o discípulo João perguntou quem é. O texto diz: Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Observe que não é sobre o pão molhado, mas sobre quem foi apontado como traidor. Esse acontecimento é tão importante porque foi um apelo final de Jesus ao revelar quem Judas realmente era. Quando Jesus revela que Judas era traidor, essa foi a legalidade que Satanás teve, porque depois, quando Jesus nos revela quem somos, imediatamente tem que vir arrependimento. Judas, você é traidor. O que ele fez? Tomou o pão e comeu, e Satanás entrou nele. Reflita comigo. E se perguntássemos a Jesus quem ele diz que somos? O que você acha que ele responderia? O texto termina no versículo 30. A história de Judas. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Antes desse acontecimento final, Judas andou 3 anos com Jesus. Ouviu todos os seus sermões, viu Jesus fazer muitas curas, viu a ressurreição de Lázaro, viu Jesus expulsar demônios, entre tantas outras coisas. O resultado foi a vergonhosa traição a Jesus e a autodestruição por enforcamento. Conosco não é diferente, pois se constantemente recebemos o presente da iluminação da palavra divina, participamos de misericórdias sem fim,
Provamos longanimidade e benignidade do Senhor, sendo presenteados com muito grandes promessas, tendo experiências dessas coisas. E, como Judas, saímos sem mudança de mente, então o fim não é diferente. O escritor aos Hebreus escreve, Hebreus 6, do 7 ao 8, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Para terminar, quero lhe dizer o que Jesus responderia se perguntássemos quem somos para Ele. Sem dúvida nenhuma, Jesus responderia que somos alvos do seu infinito amor. Para Ele, somos o objetivo do seu sacrifício na cruz. Jesus responderia que, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, Ele os tornará brancos como a neve. Por fim, Jesus diria que é Ele e não Satanás que vai entrar em nossa vida pela fé e obediência. E não somente entrar, mas fazer morada. Em João 14, 23 está escrito, abre aspas, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.